Olá, a violência doméstica é um tema que infelizmente a gente ouve falar quase todo dia, mas que é muito mais complexo do que parece, né? Com certeza. Tem raízes culturais, sociais, é uma coisa muito profunda. Exato, e hoje a gente vai fazer justamente isso, um mergulho fundo nas leis que tentam combater essa violência. Vamos falar da Lei Maria da Penha, claro, mas focar muito nas mudanças recentes, que foram assim bem drásticas, principalmente na questão do feminicídio. É isso aí. E o nosso objetivo é entender não só o que a lei diz, o texto frio, mas por que ela mudou. E o mais importante para quem nos ouve, como todo esse conhecimento é cobrado em concursos, né? Aquelas pegadinhas, os detalhes que fazem a diferença. Prática como a teoria é cobrada. A ideia é conectar esses dois mundos. Perfeito. Acho que um bom ponto de partida é olhar para trás um pouco. Porque nem sempre foi assim, né? Por muito tempo, valia aquela ideia de que em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Exato. O Estado simplesmente não entrava nesse espaço. Tido como privado, a lei do feminicídio lá de 2015 foi um marco, uma primeira grande ruptura com essa mentalidade. Ela foi o primeiro passo para dizer: não, isso é sim um problema público. Foi um passo fundamental. O que essa lei de 2015 fez, a 13.104, foi incluir o feminicídio como uma qualificadora do crime de homicídio. O que isso quer dizer na prática? Uma qualificadora. Quer dizer que não era um crime novo. Era o mesmo crime de homicídio do artigo 121 do Código Penal, só que numa forma mais grave. Se o assassinato de uma mulher acontecia por razões da condição do sexo feminino, a pena era maior. Entendi, era um homicídio, digamos, agravado. Isso, a pena ia de 12 a 30 anos. Foi um avanço simbólico imenso, porque deu nome ao problema. Mas com o tempo a gente viu que os números, infelizmente, não diminuíram como se esperava. E essa frustração, pelo que as fontes indicam, abriu caminho para uma mudança bem mais radical. Muito mais radical. E é aqui que a conversa fica interessante para quem está estudando para concurso. É aqui que entra a Lei 14.994, de 2024, o tal do pacote antifeminicídio. Exatamente. E a principal mudança, a que todo mundo precisa ter na ponta da língua, é que o feminicídio deixou de ser uma qualificadora. Ele virou um crime próprio. Isso. Agora, ele é um tipo penal autônomo. Tem um artigo só para ele, o 121A do Código Penal, que diz: matar mulher por razões da condição do sexo feminino. Simples e direto. Parece uma mudança técnica de lugar no código, mas o impacto disso deve ser enorme, imagino. É total. Primeiro, é uma mensagem muito forte do legislador. Ele está dizendo que esse crime é diferente, tem uma lógica própria de ódio e posse. E segundo, e talvez mais impactante, a pena. Ah, a pena. Eu vi os números e fiquei impressionada. Saltou de 12 a 30 anos para Para 20 a 40 anos de reclusão. 20 a 40. Isso é a maior pena do Código Penal É hoje. a maior pena em abstrato de todo o nosso Código Penal. É mais alta que a de latrocínio, por exemplo. Uau, é uma declaração muito forte. Mas o pacote olhou só para o crime final, para o feminicídio, ou tentou atacar a violência que vem antes? Boa pergunta. A lei tentou olhar para essa escalada da violência, sim. Por exemplo, crimes contra a honra ou ameaça, quando são contra a mulher por razão de gênero, agora tem a pena dobrada. E as contravenções, como vias de fato, aquele tapa que não deixa marca. Pena triplicada. A ideia é intervir com mais força nos estágios iniciais, antes que seja tarde demais. Faz sentido. E em termos de processo, de execução da pena, teve alguma novidade? Teve duas bem importantes. Uma é a prioridade de tramitação para todos os processos de violência contra a mulher, em qualquer instância, para tentar acelerar as coisas. E a outra? A outra é a monitoração eletrônica, a tornozeleira. Passou a ser obrigatória para condenados por feminicídio que consigam o benefício da saída temporária. Ok, o pacote é bem completo, bem robusto. Pena, lá em cima, crime autônomo. Mas aí vem a pergunta que uma das nossas fontes levanta. Isso funciona? Aumentar a punição resolve o problema na raiz? E essa é a grande crítica, né? A de que essa abordagem essencialmente punitivista, quase um direito penal simbólico. O que seria isso, um direito penal simbólico? É quando a lei serve mais para dar uma resposta para a sociedade, para acalmar a opinião pública,
do que para resolver o problema de fato. A crítica é que essa lei foca tudo na repressão, no castigo e ignora as causas culturais do machismo, da violência. Mas a sociedade em geral não pede por penas mais duras. Parece ser resposta mais intuitiva. Sim, mas a punição age na consequência, não na causa. Ela é necessária, claro, mas sozinha não impede o próximo crime. A solução, segundo os especialistas, passa por educação, por políticas de prevenção, por fortalecer a rede de apoio à mulher. O direito penal sozinho, como dizem, é como enxugar gelo. Certo. Mas agora vamos traduzir isso para quem está estudando. Como essa tensão entre a lei e a crítica aparece nas provas? O que as bancas gostam de cobrar? Perfeito. As bancas adoram as exceções. Dica número 1. Juiz das garantias. Uma figura nova no processo penal. Certo. O STF decidiu que ele não se aplica em algumas situações. E uma delas, que cai direto em prova, é nos casos de violência doméstica e familiar. Ou seja, no rito da Lei Maria da Penha, não tem juiz das garantias. É uma exceção que tem que saber. Anotado. Outro ponto que sempre dá nó na cabeça é a natureza da ação penal. Se precisa da vítima querer processar ou não. Exatamente. Dica número 2. Pega o crime de lesão corporal leve. A regra geral é que a ação depende de representação da vítima. A vítima tem que dizer, eu quero que ele seja processado. Isso. Mas, se essa mesma lesão leve acontece em contexto de violência doméstica, a regra muda. A ação penal vira pública incondicionada. Ah, então mesmo que a vítima se arrependa, por medo ou pressão, e queira retirar a queixa. Não adianta. O processo continua. O Ministério Público assume e vai até o fim. O STJ já pacificou isso. A ideia é proteger a mulher. E essa é uma pegadinha clássica de concurso. Vamos ver isso num exemplo prático? A gente tem aqui uma questão. O caso é: Cristiana é agredida e ameaçada pelo marido, Átila. Lesões leves. A alternativa A fala em transação penal. Completamente errada. Não cabe nenhum benefício desses, tipo transação penal ou suspensão do processo, em crime com violência doméstica. Súmula 536 do STJ. Certo. A B diz que o Ministério Público poderia decretar a medida protetiva. Também não. O MP pode pedir, mas quem decreta, quem dá a ordem, é sempre o juiz. Ok. A C fala em prisão temporária a pedido da defesa da vítima. Sou estranho. E está errado. Quem pede prisão é a polícia ou o MP. Sobra a alternativa D. A D diz que o juiz poderá conceder medida protetiva de urgência, a requerimento de Cristiana, independentemente de manifestação do Ministério Público. E essa é a correta. Ela mostra o espírito da Lei Maria da Penha. É a urgência. A vítima pede e o juiz em até 48 horas pode conceder a medida, sem nem ouvir o outro lado naquele primeiro momento. A prioridade é proteger. Entendi. E nesse caso, as ameaças provavelmente foram por WhatsApp? Isso me leva a outra dúvida. E os prints valam como prova? Excelente ponto. E essa é a nossa dica número 4. O STJ bateu o martelo recentemente sobre isso. E a resposta é: sim, prints de WhatsApp podem ser usados como prova. Mas e a chance de manipulação? Um print é fácil de editar. Claro, a defesa pode questionar, mas o STJ diz que, se não houver indícios claros de fraude e a vítima confirmar em juízo o conteúdo daquelas mensagens, a prova é válida. Em crimes que acontecem a portas fechadas, a palavra da vítima tem um peso enorme. E essas provas digitais ajudam a dar mais força a essa palavra. Muito bom saber disso. E para fechar as dicas, tem uma outra lei nova, a 15.280, de 2025. O que ela traz de importante? Dica número 5. Cuidado com as leis que conversam entre si. Essa lei criou um novo crime no Código Penal, o artigo 338-A, que é o descumprimento de medida protetiva. Ué, mas a Lei Maria da Penha já não tinha um crime igual a esse, o artigo 24A? Tinha. E aí tá a pegadinha perfeita que as bancas vão usar. E qual a diferença, então? A diferença é a especialidade. O crime da Lei Maria da Penha, o 24A, só vale para medida protetiva no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. O novo crime do Código Penal, o 338A, é geral.
Ele vai ser usado em todos os outros casos. Ah, então se a medida for para proteger uma criança ou um idoso, por exemplo. Exato. Se o agressor descumprir, o crime vai ser o do Código Penal, não o da Lei Maria da Penha. Saber essa diferença vai ser crucial nas próximas provas. Ufa, é muito detalhe. Mas quando a gente junta tudo, o quadro fica mais claro, né? A gente vê um movimento de endurecimento da pena por feminicídio, ao mesmo tempo em que se criam ferramentas mais rápidas de proteção, como as medidas, e o judiciário se abre para novas provas. E a lição para quem estuda é essa. Não adianta só decorar a pena ou o número do artigo. É preciso entender a lógica do sistema. Por que a ação é incondicionada? Para proteger a vítima. Por que a medida é tão rápida? Pela urgência. O candidato que mostra que entendeu essa lógica, esse porquê, ele se destaca. É a diferença entre só saber a lei e compreender o direito, no fim das contas. Exatamente. E, ao mesmo tempo, ter a maturidade de entender que o direito penal não vai resolver tudo. Que a solução real, como a gente falou, passa por uma transformação cultural muito maior. E isso nos deixa com uma reflexão final para além da prova do concurso. Isso. As leis evoluem, as penas ficam mais duras, mas se a gente sabe que o sistema punitivo tem limites e que a raiz do problema é cultural, qual seria, na sua opinião, a medida protetiva mais eficaz que a sociedade, não só o Estado, poderia criar para evitar que a violência sequer aconteça?